Olá, seja bem-vindo ao canal @decoreba. Se você quer memorizar a lei de forma mais rápida e eficiente, já comece assim. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal @decoreba. Aqui o foco é direto ao ponto. Vamos começar. Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. Capítulo 4. Do Conselho Seccional. Artigo 105. Compete ao Conselho Seccional, além do previsto nos artigos 57 e 58 do Estatuto. Inciso 1º. Cumprir o disposto nos incisos 1º, 2º e 3º do artigo 54 do Estatuto. Inciso 2º. Adotar medidas para assegurar o regular funcionamento das subseções. Inciso 3º. Intervir parcial ou totalmente nas subseções e na Caixa de Assistência dos Advogados, onde e quando constatar grave violação do Estatuto, deste Regulamento Geral e do Regimento Interno do Conselho Seccional. Inciso 4º. Cassar ou modificar, de ofício ou mediante representação, qualquer ato de sua diretoria e dos demais órgãos executivos e deliberativos, da diretoria ou do conselho da subseção e da diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados, contrários ao Estatuto, ao Regulamento Geral, aos provimentos, ao Código de Ética e Disciplina, ao seu regimento interno e às suas resoluções. Inciso 5º. Ajuizar após deliberação. Alínea A. Ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais e municipais, em face da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do Distrito Federal. Alínea B. Ação civil pública, para defesa de interesses difusos de caráter geral e coletivos e individuais homogêneos. Alínea C. Mandado de segurança coletivo, em defesa de seus inscritos, independentemente de autorização pessoal dos interessados. Alínea D. Mandado de injunção, em face da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do Distrito Federal. Parágrafo único. O ajuizamento é decidido pela diretoria, no caso de urgência ou recesso do Conselho Seccional. Artigo 106. Os conselhos seccionais são compostos de conselheiros eleitos, incluindo os membros da diretoria, proporcionalmente ao número de advogados com inscrição concedida, observados os seguintes critérios. Inciso 1º. Abaixo de 3.000 inscritos, até 30 membros. Inciso 2º. A partir de 3.000 inscritos, mais um membro por grupo completo de 3.000 inscritos, até o total de 80 membros. Parágrafo 1º. Cabe ao Conselho Seccional, observado o número da última inscrição concedida, fixar o número de seus membros, mediante resolução, sujeita a referendo do Conselho Federal, que aprecia a base de cálculo e reduz o excesso, se houver. Parágrafo 2º. O Conselho Seccional, a delegação do Conselho Federal, a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados, a diretoria e o Conselho da Subseção podem ter suplentes, eleitos na chapa vencedora, em número fixado entre a metade e o total de conselheiros titulares. Parágrafo 3º. Não se incluem no cálculo da composição dos elegíveis ao Conselho seus ex-presidentes e o presidente do Instituto dos Advogados. Artigo 107. Todos os órgãos vinculados ao Conselho Seccional reúnem-se, ordinariamente, nos meses de fevereiro a dezembro, em suas sedes, e para a sessão de posse no mês de janeiro do primeiro ano do mandato. Parágrafo 1º. Em caso de urgência ou nos períodos de recesso, entre parênteses, janeiro, os presidentes dos órgãos ou 1/3 de seus membros podem convocar sessão extraordinária. Parágrafo 2º. As convocações para sessões ordinárias são acompanhadas de minuta da ata da sessão anterior e dos demais documentos necessários.
Artigo 108. Para a aprovação ou alteração do regimento interno do Conselho de Criação e Intervenção em Caixa de Assistência dos Advogados e Subseções e para a aplicação da pena de exclusão de inscrito, é necessário quórum de presença de 2/3 dos conselheiros. Parágrafo 1º. Para as demais matérias, exige-se quórum de instalação e deliberação de metade dos membros de cada órgão deliberativo, não se computando no cálculo os ex-presidentes presentes com direito a voto. Parágrafo 2º. A deliberação é tomada pela maioria dos votos dos presentes, incluindo os ex-presidentes com direito a voto. Parágrafo 3º. Comprova-se a presença pela assinatura no documento próprio, sob controle do secretário da sessão. Parágrafo 4º. Qualquer membro presente pode requerer a verificação do quórum, por chamada. Parágrafo 5º. A ausência à sessão, depois da assinatura de presença, não justificada ao presidente, é contada para efeito de perda do mandato. Artigo 109. O Conselho Seccional pode dividir-se em órgãos deliberativos e instituir comissões especializadas para melhor desempenho de suas atividades. Parágrafo 1º. Os órgãos do Conselho podem receber a colaboração gratuita de advogados não conselheiros, inclusive para instrução processual, considerando-se função relevante em benefício da advocacia. Parágrafo 2º. No Conselho Seccional e na subseção que disponha de conselho, é obrigatório a instalação e o funcionamento da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão de Orçamento e Contas e da Comissão de Estágio e Exame de Ordem. Parágrafo 3º. Os suplentes podem desempenhar atividades permanentes e temporárias, na forma do regimento interno. Parágrafo 4º. As câmaras e os órgãos julgadores em que se dividirem os conselhos seccionais para o exercício das respectivas competências serão integradas exclusivamente por conselheiros eleitos, titulares ou suplentes. Artigo 110. Os relatores dos processos em tramitação no Conselho Seccional têm competência para a instrução, podendo ouvir depoimentos, requisitar documentos, determinar diligências e propor o arquivamento ou outra providência porventura cabível ao presidente do órgão colegiado competente. Artigo 111. O Conselho Seccional fixa tabela de honorários advocatícios, definindo as referências mínimas e as proporções, quando for o caso. Parágrafo único. A tabela é amplamente divulgada entre os inscritos e encaminhada ao Poder Judiciário para os fins do artigo 22 do Estatuto. Artigo 112. O exame de ordem será regulamentado por provimento editado pelo Conselho Federal. Parágrafo 1º. O exame de ordem é organizado pela Coordenação Nacional de Exame de Ordem, na forma de provimento do Conselho Federal. Parágrafo 2º. As comissões de estágio e exame de ordem dos conselhos seccionais compete fiscalizar a aplicação da prova e verificar o preenchimento dos requisitos exigidos dos examinados, quando dos pedidos de inscrição, assim como difundir as diretrizes e defender a necessidade do exame de ordem. Artigo 113. O regimento interno do Conselho Seccional define o procedimento de intervenção total ou parcial nas subseções e na Caixa de Assistência dos Advogados, observados os critérios estabelecidos neste Regulamento Geral para intervenção no Conselho Seccional. Artigo 114. Os conselhos seccionais definem nos seus regimentos internos a composição, o modo de eleição e o funcionamento dos tribunais de ética e disciplina, observados procedimentos do Código de Ética e Disciplina. Parágrafo 1º. Os membros dos tribunais de ética e disciplina, inclusive seus presidentes, são eleitos na primeira sessão ordinária após a posse dos conselhos seccionais, dentre os seus integrantes ou advogados de notável reputação ético-profissional,
observados os mesmos requisitos para a eleição do Conselho Seccional. Parágrafo 2º. O mandato dos membros dos Tribunais de Ética e Disciplina tem a duração de 3 anos. Parágrafo 3º. Ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 66 do Estatuto, o membro do Tribunal de Ética e Disciplina perde o mandato antes do seu término, cabendo ao Conselho Seccional eleger substituto. Capítulo 5. Das subseções. Artigo 115. Compete às subseções dar cumprimento às finalidades previstas no artigo 61 do Estatuto e neste Regulamento Geral. Artigo 116. O Conselho Seccional fixa, em seu orçamento anual, dotações específicas para subseções e as repassa segundo programação financeira aprovada ou em duodécimos. Artigo 117. A criação de subseção depende, além da observância dos requisitos estabelecidos no regimento interno do Conselho Seccional, de estudo preliminar de viabilidade realizado por comissão especial designada pelo presidente do Conselho Seccional, incluindo o número de advogados efetivamente residentes na base territorial, a existência de comarca judiciária, o levantamento e a perspectiva do mercado de trabalho, o custo de instalação e de manutenção. Artigo 118. A resolução do Conselho Seccional que criar a subseção deve: inciso 1º, fixar sua base territorial. Inciso 2º, definir os limites de suas competências e autonomia. Inciso 3º, fixar a data da eleição da diretoria do Conselho, quando for o caso, e o início do mandato com o encerramento coincidente com o do Conselho Seccional. Inciso 4º, definir a composição do Conselho da subseção e suas atribuições, quando for o caso. Parágrafo 1º. Cabe à diretoria do Conselho Seccional encaminhar cópia da resolução ao Conselho Federal, comunicando a composição da diretoria e do Conselho. Parágrafo 2º. Os membros da diretoria da subseção integram seu conselho, que tem o mesmo presidente. Artigo 119. Os conflitos de competência entre subseções e entre estas e o Conselho Seccional são por estes decididos, com recurso voluntário ao Conselho Federal. Artigo 120. Quando a subseção dispuser de conselho, o presidente deste designa um de seus membros como relator para instruir processo de inscrição no quadro da OAB para os residentes em sua base territorial, ou processo disciplinar, quando o fato tiver ocorrido na sua base territorial. Parágrafo 1º. Os relatores dos processos em tramitação na subseção têm competência para instrução, podendo ouvir depoimentos, requisitar documentos, determinar diligências e propor o arquivamento ou outra providência ao presidente. Parágrafo 2º. Concluída a instrução do pedido de inscrição, o relator submete parecer prévio ao Conselho da subseção, que pode ser acompanhado pelo relator do Conselho Seccional. Parágrafo 3º. Concluída a instrução do processo disciplinar, nos termos previstos no Estatuto e no Código de Ética e Disciplina, o relator emite parecer prévio, o qual, se homologado pelo Conselho da subseção, é submetido ao julgamento do Tribunal de Ética e Disciplina. Parágrafo 4º. Os demais processos, até mesmo os relativos à atividade de advocacia, incompatibilidades e impedimentos, obedecem a procedimento equivalente. Capítulo 6. Das caixas de assistência dos advogados. Artigo 121. As caixas de assistência dos advogados são criadas mediante aprovação e registro de seus estatutos pelo Conselho Seccional. Artigo 122. O Estatuto da Caixa define as atividades da diretoria e a sua estrutura organizacional. Parágrafo 1º. A Caixa pode contar com departamentos específicos, integrados por profissionais designados por sua diretoria. Parágrafo 2º. O plano de empregos e salários do pessoal da Caixa
é aprovado por sua diretoria e homologado pelo Conselho Seccional. Artigo 123. A assistência aos inscritos na OAB é definida no Estatuto da Caixa e está condicionada a, inciso 1º, regularidade do pagamento pelo inscrito da anuidade à OAB. Inciso 2º, carência de 1 ano após o deferimento da inscrição. Inciso 3º, disponibilidade de recursos da Caixa. Parágrafo único. O Estatuto da Caixa pode prever a dispensa dos requisitos de que cuidam os incisos 1º e 2º em casos especiais. Artigo 124. A seguridade complementar pode ser implementada pela Caixa, segundo dispuser seu estatuto. Artigo 125. As caixas promovem entre si convênios de colaboração e execução de suas finalidades. Artigo 126. A Coordenação Nacional das Caixas, por elas mantida, composta de seus presidentes, é órgão de assessoramento do Conselho Federal da OAB para a Política Nacional de Assistência e Seguridade dos Advogados, tendo seu coordenador direito à voz nas sessões, em matéria a elas pertinente. Artigo 127. O Conselho Federal pode constituir fundos nacionais de seguridade e assistência dos advogados, coordenados pelas caixas, ouvidos os conselhos seccionais. Capítulo 7. Das eleições. Artigo 128. O Conselho Seccional, até 45 dias antes da data da votação, no último ano do mandato, convocará os advogados inscritos para a votação obrigatória, mediante edital resumido, publicado na imprensa oficial, do qual constarão, dentre outros, os seguintes itens. Inciso 1º. Dia da eleição, na segunda quinzena de novembro, dentro do prazo contínuo de 8 horas, com início fixado pelo Conselho Seccional. Inciso 2. Prazo para o registro das chapas na Secretaria do Conselho, até 30 dias antes da votação. Inciso 3º. Modo de composição da chapa, incluindo o número de membros do Conselho Seccional. Inciso 4º. Prazo de 3 dias úteis, tanto para a impugnação das chapas quanto para a defesa, após o encerramento do prazo do pedido de registro. Entre parênteses, item 2. E de 5 dias úteis para a decisão da Comissão Eleitoral. Inciso 5º. Nominata dos membros da comissão eleitoral escolhida pela diretoria. Inciso 6º. Locais de votação. Inciso 7º. Referência a este capítulo do Regulamento Geral, cujo conteúdo estará à disposição dos interessados. Parágrafo 1º. O edital define se as chapas concorrentes às subseções são registradas nestas ou na secretaria do próprio Conselho. Inciso 2º. Cabe aos conselhos seccionais promover ampla divulgação das eleições em seus meios de comunicação, não podendo recusar a publicação, em condições de absoluta igualdade, do programa de todas as chapas. Parágrafo 3º. Mediante requerimento inscrito formulado pela chapa e assinado por seu representante legal, dirigido ao presidente da comissão eleitoral, esta fornecerá, em 72 horas, listagem atualizada com nome e endereço postal dos advogados. Parágrafo 4º. A listagem a que se refere o parágrafo 3º será fornecida mediante o pagamento das taxas fixadas pelo Conselho Seccional, não se admitindo mais de um requerimento por chapa concorrente. Artigo 128-A. A diretoria do Conselho Federal, no mês de fevereiro do ano das eleições, designará a Comissão Eleitoral Nacional, composta por 5 advogados e presidida preferencialmente por conselheiro federal que não seja candidato, como órgão deliberativo encarregado de supervisionar, com função correcional e consultiva, as eleições seccionais e a eleição para a diretoria do Conselho Federal. Artigo 129.
A comissão eleitoral é composta de 5 advogados, sendo um presidente que não integrem qualquer das chapas concorrentes. Parágrafo 1º. A comissão eleitoral utiliza os serviços das secretarias do Conselho Seccional e das subseções, com o apoio necessário de suas diretorias, convocando ou atribuindo tarefas aos respectivos servidores. Parágrafo 2º. No prazo de 5 dias úteis após a publicação do edital de convocação das eleições, qualquer advogado pode arguir a suspeição de membro da comissão eleitoral, a ser julgada pelo Conselho Seccional. Parágrafo 3º. A comissão eleitoral pode designar subcomissões para auxiliar suas atividades nas subseções. Parágrafo 4º. As mesas eleitorais são designadas pela comissão eleitoral. Parágrafo 5º. A diretoria do Conselho Seccional pode substituir os membros da comissão eleitoral quando, comprovadamente, não estejam cumprindo suas atividades, em prejuízo da organização e da execução das eleições. Chegamos ao fim de mais um áudio. Este conteúdo foi produzido em abril de 2026. Lembre-se, a repetição é a chave da memorização. Ouça sempre que puder, curta, compartilhe e inscreva-se no canal @decoreba. Bons estudos e até o próximo áudio.